1.800 metros altera muito. Altera velocidade da bola, intensidade do jogo, e eles vêm muito mais rápido para cima do adversário. Eu ouvi de jogadores do Fluminense à época, o Fluminense levou um vareio e conseguiu... Foi 4-2, não foi isso? Isso, e conseguiu no Maracanã, com um show do Thiago Neves, empatar a decisão e levou para os pênaltis. É a seguinte declaração: não conta mais comigo na altitude, não. Não dá para correr. Pô, e o Fluminense ficou afogado lá. Foi 5-2, se eu não estou equivocado. E aqui no Maracanã ganhou de 4-1. 4-2. 4-2? Tá, então foi isso. E aí aqui no Maracanã conseguiu inverter 3-1 aqui no Maracanã. Isso. 3 gols do Thiago Neves, né? É, porque naquela Libertadores não tinha só na final o gol qualificado. Gol fora. Porque senão o Fluminense seria o campeão. O Renato era o técnico, né? Renato era o técnico. O time afogou naquele jogo, não conseguiu andar, sentiu muita dificuldade. Então não está acostumado. Não é Oruro, 3.700, mano, mas 2.800 para quem não está acostumado é diferente. Mas, ô Fabinho, a verdade seja dita aqui também. Quando clubes brasileiros são prejudicados na confecção da tabela, a gente sempre esperneia, fala um monte. O que fizeram com a LDU também foi uma sacanagem, senhor Mano. Sacanagem. Dos 4 jogos que a LDU fez até agora, o primeiro foi em casa e 3 fora. 3 jogos foram fora. E a vitória da LDU em casa foi contra o Peñarol, que está brigando aí pela liderança do grupo aí com o Flamengo. E a LDU agora tem os 2 últimos jogos aí para serem realizados em casa. Um deles contra o Flamengo. Que então vamos dar uma olhadinha, mano. Como é que tá a classificação desse grupo em função disso que você falou? É uma coisa importante. Então, e é um confronto direto, senhor Mani. Se a LDU quiser alguma coisa dentro da competição ainda, ela é obrigada a vencer o Flamengo. Porque presume-se que vai vencer o San José na última rodada em casa. Exato. Né? Então, esse jogo é de suma importância para a LDU. A LDU precisa tirar essa diferença de pontos para o Flamengo, como vocês disseram. Por mais que o Flamengo tenha mais time e tem força máxima à disposição do Abel, mas a LDU jogando lá é casca. Apontar o Flamengo como uma dificuldade enorme para classificar não é nenhum absurdo. Porque o Flamengo precisa de um ponto fora de casa. Aí vai dizer se a LDU empatar, tá fora. Sim, aí o Flamengo tá dentro. E o Flamengo tá dentro. Mas em 2017, quando o Flamengo ganhou os 3 jogos em casa, o que dizia? É só buscar um ponto fora. O Flamengo não conseguiu esse ponto fora. Ainda perdeu pro Peñarol em casa. Exatamente. Ainda perdeu o Peñarol em casa. Aí nesse que conseguiu vencer fora de casa, numa altitude, o San José, que seria a galinha morta do grupo, tá todo mundo batendo nele, a exceção da LDU que empatou lá. O Flamengo venceu, beleza. Então o que presumir? Vai ganhar os 3 aqui, já tem 12 pontos. Iria para Quito já classificado. E não é assim. Se perder amanhã para a LDU... Vamos ver a classificação de novo. A LDU tem um ponto fora. Que é esse empate com o San José. Exatamente. Veja só, se por um acaso a LDU vencer o jogo amanhã, ela vai a 7 pontos. O Flamengo mantém 9. Supõe-se que o Peñarol vai jogar também amanhã contra o São José na Bolívia, que ele ganhe o jogo. Então o Peñarol vai para 12 pontos. Isso. Então ficaria Peñarol em primeiro com 12, Flamengo em segundo com 9 e a LDU em terceiro com 7. Última rodada, a LDU recebe o São José. Vai a 10. E o Flamengo vai jogar contra o Peñarol em Montevidéu. O Peñarol já classificado. Ou não, né, Sormani? Porque, aliás, era melhor pro Flamengo que o Peñarol se classificar já. Que realmente ganhe do San José e vá a 12 e já vai jogar classificado contra o Flamengo. Pode até poupar jogador? Não sei se poupar, mas joga mais relaxado. Porque se o Peñarol precisar de um resultado contra o Flamengo... Que não é difícil, porque vai jogar... O Peñarol é um time muito quase instável. 4 mil, é um time que pode ser que... De repente perde pro San José, o Peñarol. Mas o Peñarol tem a chance de... Porque o jogo é em Oruro. Né? Sim. O Peñarol tem a chance de decidir a sua vaga em casa. Se o Flamengo for enfrentar o Peñarol, com o Peñarol precisando de uma vitória, estamos considerando que o Flamengo pode perder hoje, né? Claro. Amanhã. Amanhã, perdão. E aí é muito perigoso mesmo pro Flamengo. Por isso que o Flamengo tem que tentar resolver a sua situação amanhã. Tem um ranqueamento, né, Flavinho? Independentemente da classificação já em primeiro da chave, os times eles tentam somar o maior número de pontos possíveis para justamente você ficar dentro da ordem dos primeiros colocados aí lá em cima, no topo, porque aí você tem a vantagem de decidir em casa. Mas o Peñarol, como é um time muito... É um eletrocardiograma o Peñarol, né? Varia muito. Às vezes joga bem, às vezes joga nada. Jogou muito bem com o Flamengo, super bem contra o Flamengo tempo. aqui, exatamente. Então cima do o Flamengo corre risco, não dá para dizer. Mas o Flamengo também cresceu ultimamente. As últimas partidas do Flamengo foram muito boas, né? Claro. Nós estamos aqui imaginando um cenário ruim para o Flamengo, mas se o Flamengo jogar a bola que tem jogado nas últimas partidas e tal, tem todas as possibilidades de chegar lá no Equador e empatar o jogo. E por entender que esse jogo é tão importante, como a gente está dizendo aqui, que o Abel disse que já vai poupar todo mundo contra o Cruzeiro. A viagem é longa, foi voo fretado para minimizar os efeitos. O jogo do Cruzeiro é sábado, né? É sábado. Então, assim, a estreia do Brasileiro, que os 38 jogos são importantes na luta pelo título, que é onde o Flamengo vai brigar. O Flamengo não vai brigar para ser rebaixado, é brigar pelo título. Não, mas esse jogo eu vou descansar o time, porque depois tem o Peñarol, que é outra decisão.
Venceu a LDU, agora, beleza, classificou. Aí ele pode botar um ou outro titular, mas ele tem feito isso ultimamente. No próprio campeonato fez isso, na semifinal com o Vasco, poupou o time. Agora, Fabinho companheiros, o Abel não vai dirigir o Flamengo. Isso. Certo? Aliás, a gente tem aqui uma arte mostrando, acho que é o artigo C, que fala nessa situação. Olha lá, exatamente, a responsabilidade pelo atraso da partida. E aí no regulamento está dizendo o seguinte, que na primeira vez que isso acontece, o técnico e o time são advertidos. E isso aconteceu em São José, lá na Bolívia, em São José, na Bolívia. Advertência e multa de 15 mil dólares. E 15 mil dólares. Aí, se você for reincidente, ou seja, fizer pela segunda vez, aí vem a suspensão do treinador, porque é ele que está comandando o time. Ele que está demorando na preleção. Ele está demorando na preleção. E a multa, está vendo, de algo em torno de 1.500 dólares pro treinador, no caso. E essa multa não será inferior, né? Não será inferior, E essa multa, a Conmebol retém o dinheiro que ele teria que repassar para os clubes à medida que eles vão avançando, então eles vão reter repassa menos. Então a pergunta que fica é essa aí, o Abel vai fazer muita falta? O Abel aí à frente do banco do Flamengo é uma confiança. O jogador, às vezes, no momento aí que o jogo está um pouco mais apertado, às vezes o time está sendo sufocado, se você tem a figura de um treinador aí impactante como é o Abel, é como se fosse você olhar para o seu pai no momento de desespero. O treinador, ele tem talvez essa simbologia perante o grupo, e o Abel tem. O Abel é o cara que tem o grupo do Flamengo na mão. Você vê jogadores falando que do Abel. Não fazem muita diferença. Não faz diferença. É até bom que não é o caso do Abel. Mas, ô Flavinho, com relação, por mais que esteja no regulamento isso daí é ridículo, hein, gente? Isso é ridículo, tosco. Você punir um clube, talvez aí com a ausência do seu treinador por causa de atraso, a gente não está falando de 5, 10 minutos, foram 2 minutos. Vocês não sabem nem o porquê que atrasa? Entendeu? São situações que às vezes acontecem e pode acontecer com qualquer clube. Por mais que de vez em quando enrolem bastante também, isso daí é praxe no futebol brasileiro, principalmente. Que tem uma segunda chance, mas o Flavinho, não, cara. Mas, cara, você tirar o treinador da frente do banco, dobra o valor da multa. Não, mas dobra o valor da multa. A grade é comercial. Dobra o valor da multa. Agora você privar o treinador de trabalhar por causa de um atraso, eu acho que é demais. Uma coisa é o cara brigar com o juiz. Atraso, mas não é o primeiro atraso. Mas, mano, olha, dobra o valor da multa. A competição começou e todo mundo tinha, imagino eu, tem ali o regulamento. Eu concordo. Eu não tô falando que não tá no regulamento. Tá no regulamento e todos assinaram. Você discorda da punição? Sim, eu discordo. Eu também acho que era um tanto quanto exagerada, porque, veja bem, o River Plate, que impediu que uma final de Libertadores fosse realizada no seu estádio por jogar pedras, lata de cerveja, tijolos, tocos, tudo no ônibus do Boca, 2 jogos sem torcida. O treinador do River Plate, suspenso, participa da preleção no vestiário do intervalo de Grêmio e River Plate, não acontece nada. O cara muda o jogo, porque a presença do Galhardo muda o jogo no intervalo. O Abel não pode ir ao vestiário. Né? O Abel não pode, não. O Abel tem que ir como um torcedor. Não, o Abel Ele não pode frequentar as dependências. Ele está suspenso, ele não pode frequentar nenhuma área. É igual do Gadiardo, não pode. Sim, mas o Gadiardo... O Gadiardo é diferente. O Gadiardo catou e desceu lá. Nem no ginásio pode entrar. Nem no ginásio pode? Até porque o ginásio é mais pertinho também para orientar, né? Sei lá, ele não pode entrar. O Gadiardo, pelo contrário, o Gadiardo mudou um resultado. Foi mais grave ainda, porque, olha, ele ainda chamou os caras, se quiser pode me filmar. Tô indo lá no vestiário, né? Ele ainda afrontou a comissão de segurança que estava por ali, mais os jornalistas e todos, foi ao vestiário e mudou o resultado, porque a participação dele no vestiário de Grêmio e River Plate, na semifinal do ano passado, o Grêmio vencia por 1-0 no primeiro tempo e termina o River Plate classificado 2-1. Se ele não teve dedo nessa classificação, já não sei mais nada. Então, além de tudo, foi um ato gravíssimo, né? E o que aconteceu? A sensação que nos passa é que sempre um time brasileiro é punido. Sempre. As punições acontecem com os times brasileiros, né? Eu achei muito branda a punição ao River Plate. Houve a punição, é verdade, houve a punição. Mas eu achei muito branda pela gravidade do episódio. Aí quando um time demora 2 minutos para voltar a campo, ok, está no regulamento, é exatamente o que o Mano está falando. E já vem logo a punição. Mas não tem o que fazer, isso foi feito antes de começar o campeonato, todo mundo leu, todo mundo está sabendo. É uma reincidência. É, uma reincidência e o Abel não vai poder dirigir o Flamengo amanhã à noite contra a LDU em Quito.